Muito obrigado, evangelista Nelson. Saúdo a todos esta noite com a paz do Senhor. Como você está? Abra a sua Bíblia. Mateus, capítulo 3, versículos 11 e 12. O Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, versos 11 e 12. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus pela vida de algumas pessoas, em especial o vice-presidente da igreja, pastor Valdir e a pastora Marta, que hoje estão na recepção, e também louvar a Deus pela vida do pastor Gilmar e da Rosângela, que são o segundo vice, também o evangelista Sandro, a Karen, terceiro vice, e no nome deles, então, saudar todos os obreiros, os colaboradores da obra do Senhor, o conjunto que já cantou, e todos que contribuíram de uma maneira ou de outra para o bom andamento do trabalho do Senhor. Saudar em especial o evangelista Nelson, que estava na condução dos trabalhos e que tem feito um trabalho especial para o bom andamento do culto e tem sido um obreiro fiel na obra do Senhor. As nossas crianças estão se preparando para a escola bíblica infantil, aquele momento todo especial que as professoras prepararam para eles, e nós vamos abençoá-los. Estenda as mãos conosco, como diz a palavra do Senhor: vinde a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Estão abençoadas as nossas crianças. Se você encontrou o texto, Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12, na minha Bíblia diz assim: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo que nunca se apaga. Amém? Tema da mensagem de hoje: palha ou trigo? Vocês decoraram? Vamos dizer todos juntos? Palha ou trigo? Podeis assentar nessa mesma alegria, nessa mesma liberdade no Espírito Santo de operar no meio da igreja nessa noite. Quero convidar nosso pastor Valdir, pode fechar a porta, senão vai ficar muito frio. Nós estamos aqui numa temperatura bem interessante no Vale do Paranhana. Passamos aí uma semana muito fria, a semana anterior mais fria ainda do que essa, mas sabemos que o Espírito Santo está aqui para nos aquecer, confortar os nossos corações, nos consolar e nos encher do Espírito Santo, conforme a profecia desta palavra. Aos nossos irmãos do Rio de Janeiro, a nossa alegria de vê-los, e eu me coloco no lugar deles. Eu tive lá num dia que estava 40 e alguma coisa. Diz eles que é normal, que fiquei assustado, né, porque é muito calor, mas é o dia deles lá. E agora chegaram aqui com esse frio, né? Então, que Deus abençoe e que os aqueça, né, nesses dias que vão estar por aqui descansando. Dito isso, nós estamos encerrando nesta noite o mês de junho. Estamos encerrando aqui, é o último domingo do mês. É um mês que alguém pode ter se assustado, pode ter sido um mês difícil para alguém, mas que Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem cuidado de nós, e eu sei que nada nos faltou. À nossa frente está o mês de julho, o mês que nós não sabemos nada sobre ele, mas que Deus já escreveu todinho o mês. Deus foi lá e escreveu do primeiro dia ao último dia, e eu sei que Deus vai fazer do mês de julho o melhor mês da sua vida. Deus já esteve lá, já sabe o que vai acontecer e preparou algo muito especial para nós, para a igreja do Senhor. Eu quero profetizar nesse exato momento sobre a sua vida, o mês de julho abençoado. Que Deus esteja contigo, que aquilo que você vem orando durante o mês de junho, aconteça no mês de julho, para a honra e a glória do Senhor.
Entrando agora na poderosa palavra de Deus, eu quero falar sobre algo que me incomoda muito. Já faz alguns anos que eu tenho estudado, lido, procurado entender a visão de reino sobre a perspectiva da palha e do trigo. Jesus utilizou muitos elementos para descrever o seu reino, mas nunca repetiu tanto um elemento quanto o trigo. O trigo aparece do primeiro ao último dos evangelhos, aparece com muitas referências e com muita frequência para referir o reino de Deus na terra. E pregar sobre o trigo é algo extremamente difícil, porque o trigo, ele é muito pequeno, ele é muito sem aparência. O trigo, ele não tem formosura, ele não tem nada que chame a atenção nele. E quando a gente acha que ele está pronto, que foi tirado a palha, ainda não dá para fazer nada com ele. Ainda precisa moer, precisa acabar com ele, precisa fazer uma farinha para que tenha utilidade. E quando a gente entende tudo isso, isso nos dificulta de entender o reino de Deus. Como Deus pega algo tão pequeno, sem aparência, sem força, sem formosura, e para que seja útil ainda tem que ser quebrado, moído e transformado em farinha. Mas é assim que Jesus se refere ao seu reino. E o nosso desafio nessa noite é entender o reino de Deus sobre a ótica de Cristo. É interessante que o versículo que lemos, o versículo 11, o 12, de Mateus, capítulo de número 3, é uma pregação não do próprio Cristo, mas de João Batista, o seu primo. Então, nós vamos encontrar que a primeira pregação de João Batista, falando sobre arrependimento, ele compara um reino vindouro que viria como já o trigo. É João Batista quem traz essa referência de reino como sendo comparável ao trigo, que depois Jesus vai utilizar ao longo de todas as suas parábolas, os seus milagres, o seu sermão do monte, e todas as vezes que ele quis comparar algo importante ao reino, comparou ao trigo. E especificamente nesse texto, João Batista, ele traz algo muito forte como era João Batista. João Batista era aquela pessoa que tinha uma pregação dura, uma pregação sem rodeio, poucas palavras, a mensagem dele nunca mudou, ele estava sempre no mesmo lugar, nunca abriu uma filial, era lá no deserto a congregação dele, nunca estabeleceu um vice-pastor, nunca estabeleceu um coral para animar o culto. João Batista não se preocupou em botar um ar-condicionado para atrair novos visitantes para o culto. João Batista não estabeleceu uma liturgia. João Batista chegava nas pessoas e dizia assim: se arrependa, é chegado o reino de Deus. Uma mensagem fácil, uma mensagem que qualquer pessoa podia compreender. Passava o dia, alguém dizia assim: agora tem culto de novo, quem vai pregar? João Batista. Qual vai ser a mensagem? Acho que ele preparou algo muito novo, muito especial, vai ser uma mensagem totalmente nova. E o povo chegava e a mensagem era de novo a mesma: se arrependa porque é chegado o reino de Deus. E foi assim que João Batista conquistou as multidões daquele tempo. E a Bíblia tem um dos versículos mais lindos, quando se refere a João Batista, quando o texto sagrado diz assim: estando o sumo sacerdote no palácio, veio a palavra de Deus a João Batista no deserto. Amém? Todos compreenderam a profundidade da palavra? Porque nos palácios estava o auditório, nos palácios estava o conforto, nos palácios estava o público, nos palácios estava o sacrifício, nos palácios estava a aparência, mas a palavra de Deus estava com João Batista lá no deserto. E agora, dentro desse cenário, aparece João Batista pregando sobre arrependimento, e ele agora traz uma subsequência ao arrependimento, que é o juízo. Ele estabelece que o arrependimento é algo que nós precisamos nos posicionar. Ou a gente se arrepende, ou vai ter juízo. Amém? João Batista, ele coloca as coisas de um jeito bem simples. Ou você abraça o reino,
sacrifica o teu antigo eu, abraça a cruz, que é a renúncia, e abraça o projeto de Jesus, que é um projeto que não é teu, ou vai ter uma consequência direta, que é o juízo. E aí ele coloca isso numa pregação e numa linguagem que todos entenderiam nessa época, porque metade dos discípulos, metade dos apóstolos e metade daquela multidão eram de agricultores, eram de pessoas que plantavam os grãos. Então, quando se olhava para aquela multidão e alguém pensasse assim, o que eu vou pregar que esse povo entenda? Que palavras eu vou usar para que desde uma criancinha até uma pessoa idosa possa entender o contexto da mensagem? E aí, João Batista diz assim: ele tem uma pá na sua mão, limpará completamente a eira, recolherá o trigo no celeiro e queimará a palha no fogo. Ele utiliza 4 partes de uma mensagem que toda criancinha que estava ali, até o mais idoso que estava ali, compreendeu, porque todos eles sabiam o que era uma eira, todos sabiam o que era um celeiro, todos sabiam o que era uma pá, e todos sabiam o que era o trigo, né? A palha e o trigo. Então agora ele traz elementos que fazem parte do dia a dia das pessoas. E nós vamos ver que o Evangelho é isso. O Evangelho é uma simplicidade que qualquer pessoa pode entender o reino de Deus. Eu fico preocupado quando os pregadores utilizam linguagens difíceis para transmitir mensagens simples ao povo, enquanto que tanto Jesus quanto João Batista utilizavam palavras simples para transmitir a simplicidade do reino. Então, a eira era o local aonde, uma vez colhido o trigo, se tirava a palha do grão. Amém? Se separava a palha do grão. E como é que isso era feito na época? Se observava o vento. Quando era um dia de vento, o vento era forte, se pegava uma pá, se colocava na eira, enchia aquela pá e jogava o trigo para cima. Amém? Todos conseguindo memorizar essa visão? Na época não precisou explicar, mas agora a gente precisa porque os processos mudaram. Então joga aquele trigo bem no alto, aí o vento vem e vai levando a palha. E vai levando a palha. Já o grão, por ter substância, por ter conteúdo, ele volta para o mesmo lugar. Se você não compreendeu a mensagem, vai chegar o dia difícil na sua vida, que alguém pode te pegar com uma pá e te jogar para cima. Amém? E você ficar sem chão. Mas eu quero dizer já a primeira parte dessa mensagem: se você é grão, volta para o mesmo lugar. Amém? Pode te pegar e te jogar para cima. Se você é grão, você não anda com o vento. Você não se move com o vento. A Bíblia, quando trata de falsas doutrinas, ela fala que as falsas doutrinas são como um vento, porque alguém que não tem substância, alguém que não é grão, alguém que não é trigo e é jogado para cima, o vento leva. Então a falsa doutrina é como um vento peneirando alguém, e daqui a pouco quem não tem substância, quem não é grão, daqui a pouco pode ser levado nessa peneirada. Então nós encontramos ali uma cena comum, está ali o trabalhador, joga para cima, o vento pega, joga a palha, o grão volta para o mesmo lugar. Joga para cima de novo, o vento leva a palha, o grão volta para o mesmo lugar. Você vai cansar o braço, o grão não se move. Amém? Glória a Deus.
O diabo pode tentar e joga para cima, e joga para cima, e joga para cima, e joga para cima, e o vento bate, e é um vento. Pastor, eu estou no meio do vento, a minha família está passando por um vento, minha casa está passando por um vento, mas eu quero dizer para você nessa noite, estenda as suas mãos agora. Preciso profetizar sobre a sua vida. Aleluia! Esse vento não vai te mover do seu lugar. Esse vento não vai te mover da sua posição. Esse vento vai revelar algo melhor que existe aí dentro, que é um grão puro de trigo. Receba essa palavra no nome de Jesus. Naquele ato de João Batista em jogar o grão para cima e o vento separar a palha, o cenário vai mudando, porque agora parecia que tinha muito trigo, mas quando se joga para cima, o vento vai separando a palha e o trigo parece que vai diminuindo. Aleluia. Todos entendendo a palavra do Senhor? De vez em quando passam uns ventos assim pela igreja, né? E aí leva alguém, a gente olha assim, ué, mas aquele lugar ali sentava o fulano. Vocês estão comigo? Esse lugar ali sentava o Beltrano. Parece que a igreja está diminuindo. Não, irmãos, a igreja está adquirindo consistência. Está adquirindo conteúdo. Está chegando perto de alguém dizer assim, agora vai para o celeiro. Mas para ir para o celeiro não pode ter palha, tem que ser grão. Então aquilo que era aparência vai dando lugar a conteúdo. E o conteúdo sempre é menos. Nem todos aguentam o teste da pá. E outra coisa, mais séria do que isso, evangelista Nelson, nem tudo que está em nós é trigo. Às vezes é necessário que o vento passe para tirar um pouco da palha, porque a palha ela nos deixa maior, a palha nos dá aparência, a palha parece que nos incha, parece que quer fazer a gente crescer, quer fazer a gente aparecer, e aí Deus permite que o vento às vezes passe para tirar um pouco da sobra, aquilo que não contribui, aquilo que não acrescenta, aquilo que não é reino. Estenda as mãos de novo, preciso profetizar sobre a sua vida. Deus vai tirar de você aquilo que não acrescenta. Deus vai tirar de você aquilo que não é reino, porque aquilo que é conteúdo, aquilo ninguém tira de você. O que é conteúdo, ninguém tira de você. Glória ao nome do Senhor. E naquele processo, o que a gente vê crescer? Qual dos montes vai crescer? A palha cresce. Ah, mas a gente olha para a palha, a gente diz, quem está ganhando? Quem está lá do lado. Qual é a igreja que está crescendo? É aquela ali. Qual é a igreja que tem aparência? É aquela ali. Qual é a igreja que todo mundo está indo? É aquela ali. É só dar um vento que a igreja cresce. Dá um vento que a igreja cresce. Meus irmãos, e qual é o destino disso? Porque crescer fora do reino é o maior perigo que alguém pode correr. Eu fico impressionado com pessoas que trocam o reino por oportunidades humanas. Aparece uma oportunidade na sua vida, mas para atender os pré-requisitos precisa abrir mão da sua ética, precisa abrir mão da sua moral, precisa abrir mão de bons costumes, precisa abrir mão do Espírito Santo, precisa abrir mão daquilo que te torna em essência parte do reino de Deus. E como é que tem pessoas que são seduzidos para essas coisas, como se isso estivesse crescendo? Ao final de uma lida, de uma era, ao final do dia, o trigo é pouquinho, agora a palha, meus irmãos, é os montão. Palha cresce rápido, palha tem aparência, palha cresce muito, mas o final da palha é o fogo. O final do trigo é o celeiro, mas o final da palha é o
fogo. Então, todas as vezes que Deus fala com alguém, e Deus tem falado muito com essa igreja, e Deus tem falado com muitas pessoas, e Deus está falando inclusive agora pela internet, para o mundo inteiro. Todas as vezes que Deus fala com alguém, e Deus choca alguém em alguma atitude, você precisa se decidir, você é palha ou você é trigo. Porque se você é palha, é fácil ir para o montinho que está crescendo. Agora, se você é trigo, você volta para o mesmo lugar, menor, porque a palha saiu com menos aparência, mas com o conteúdo intacto, aquilo que Deus realmente te deu. A questão é que João Batista, ele coloca aqui um tempo de decisão. Ele está dizendo assim, olha, chegou o Antigo Testamento, toda a época da lei, Moisés colocou 613 mandamentos para vocês, e vocês não conseguiram seguir. Chegou a época dos profetas, os profetas falaram todos os pecados do povo. O povo não largou a idolatria, perdeu a sua terra, foi para a Babilônia, perdeu a sua identidade, Deus buscou como que por milagre, pela segunda vez, mas o povo ainda não entende o reino. Só que agora está chegando o dono do reino, que é Cristo. Agora está chegando o dono do reino, que é Cristo. O que vocês vão fazer? Vocês ainda vão viver de aparência? Vocês ainda vão ser palha? Ou vocês vão adquirir conteúdo que é ser trigo? Então João Batista agora está encerrando a lei e os profetas, está trazendo o evangelho, a época da graça, que é a época que nós estamos vivendo hoje, mas coloca a época da graça como um tempo de decisão. Aleluia. Qual é o tempo de decisão? Da gente largar a palha. Amém? Todos comigo? A gente precisa saber que a menor parte de nós é a melhor parte, que é o trigo. E está na hora de largar isso. Então, nós encontramos aqui alguns elementos importantes, e ao final da mensagem de João Batista está o destino. E João Batista coloca assim: o trigo será recolhido no celeiro, a palha vai ser jogada no fogo. A verdade é que muitas pessoas vão adiando a sua decisão de entrar para esse reino, como se tivesse um tempo que nunca terminaria. Amanhã eu tomo essa decisão. Eu gostei do pastor, essa mensagem é bonita, isso aí é do céu mesmo, mas eu não preciso tomar essa decisão hoje. Eu posso tomar essa decisão daqui 1 ano, daqui 10 anos, eu posso tomar essa decisão mais para frente. A verdade é que quando a gente fala de palha indo para o fogo e trigo indo para o celeiro, a gente entende que está falando do arrebatamento da igreja, do final dos tempos, quando tudo de fato é separado. Mas a verdade é que todos os dias tem pessoas morrendo. Amém? Todos comigo? Todos os dias está sendo executado juízo sobre alguém. Não é só aquele dia do juízo final, diácono José Luiz, que daqui a pouco Jesus vai pegar e vai peneirar todos. E vai pegar o trigo, vai colocar no celeiro, que é levar para o céu, amém, glória a Deus, estaremos lá. E vai pegar a palha, e vai executar juízo. Não, meus irmãos. Isso está acontecendo todos os dias. Se você abre as redes sociais, todos os dias vai ter alguém perto de você que morreu. Está ali a fotinho, está ali o obituário, dizendo, o velório vai ser ao dia tal, hora tal, no lugar tal. E você vai dizer, esse cara eu conheço, essa mulher que eu conheço, isso aqui trabalhava comigo, isso aqui eu vi no mercado, esse aqui eu vi no centro, esse aqui eu nem sabia que estava doente. A gente vê tanta gente nova morrendo. A gente vê pessoas de 20, 30 anos morrendo. Parecia assim, na nossa mente, que é só os de 70, de 80, de 90, menos o nosso irmão Adroaldo, que já está com 81, mas ele vai passar dos 100.
o nosso ancião, que mais canta, mais prega, mais toca essa gaita abençoada, mas parece assim que é só os mais de idade que vão, mas a gente olha ali nas redes sociais, meus irmãos, está morrendo pessoas de todas as idades. O juízo está vindo para todos. A questão é, como você está em preparação a esse reino? Quanto de trigo há em você? Essa é a questão. Então, quando a gente olha essa cena do trigo indo para o celeiro e de aquilo que é palha sendo queimado, e a gente já entrou para esse reino, a gente já tem Jesus, já aceitamos Jesus como Salvador, já temos uma vida com Deus, a gente olha assim, que destino lindo. Porque quando você vai para o celeiro, significa que Deus está te preparando para algo ainda maior. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então quando Deus te pegou assim, Deus te amou, se apaixonou por ti, te trouxe para perto, tirou toda a palha, sobrou só o grão, e aí você diz assim, agora estou indo para o celeiro, Deus vai fazer algo grande na minha vida. O que Deus faz quando chega no celeiro, meus irmãos? Moe o grão. Amém? Estão comigo ainda? Não desistiram? A verdade é que quanto mais a gente é especial na mão de Deus, mais Deus vai nos moer. Mais a gente vai desaparecer. Evangelista Nelson. Mais Deus vai nos apertar e menos de nós vai ter ainda. E o reino de Deus é isso, a glória é dele. A honra é dele, tudo é para ele, nunca foi sobre nós, nunca foi sobre as nossas coisas, nunca foi sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre o nosso emprego, nunca foi isso, sempre foi Deus. Aí Deus leva para o celeiro, a gente fica feliz, agora estamos bem, os anjos já passaram, já vi os anjos passar, já conheci Jesus, já estou no celeiro, aí Deus coloca na mó. E aí ali naquele moinho é moído para extrair a farinha. E a verdade é que quando Deus está nos moendo, é a fase mais difícil da nossa vida. Quando Deus está nos levando a coisas maiores, é a fase mais difícil da nossa vida, a fase da incompreensão. Senhor, o que vai ser de mim? Estão acabando comigo. Aí Deus, é verdade, estou morrendo. Dá mais uma voltinha na mão. Aleluia, glória a Deus. Ao final, você vai ter uma surpresa, porque o grão virou farinha. O grão virou farinha. Desapareceu as diferenças. O reino é quando nós todos somos a mesma coisa, fazemos parte da mesma coisa. O reino é quando não há individualidade, as aparências desapareceram e nós formamos agora todos o mesmo material. O que é o material? A farinha. E o que é feito com a farinha? É feito pão. Agora aparece a nobreza de fazer parte desse reino. Coloque a mão no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Fazer parte do reino é alimentar as pessoas. Você precisa saber que fazer parte do reino é alimentar as pessoas. Você tem a palavra de Deus que alimenta as pessoas. Aleluia, as pessoas não estão carecendo de pão, não estão carecendo de comida, não estão carecendo de bebida, as pessoas estão carecendo de justiça e de verdade, é isso que é o reino de Deus. As pessoas mais bem alimentadas que você conhece, que não lhes falta nada, são pessoas anêmicas espiritualmente, são pessoas que não têm vida em si mesmo. As pessoas que te parecem mais bem-sucedidas que você conhece são as pessoas que menos alimento espiritual têm na sua vida. E você tem a palavra que pode alimentar essa pessoa.
Você tem a palavra de Deus que é alimento dessa pessoa. E eu vou além dentro do contexto da palavra. Você é o alimento de Deus que alimenta essas pessoas. Os seus gestos são atos de alimento. As suas palavras são atos de alimento. A sua postura são atos de alimento. As suas publicações nas redes sociais precisam ser atos de alimento para as pessoas. Se aquilo que você fala nas redes sociais não alimenta as pessoas, você ainda não é trigo. Você pode ser alguém que alimenta o mundo inteiro. E as redes sociais trouxeram isso para nós. As redes sociais são isso para nós. Essa possibilidade de alimentar o mundo inteiro. Eu quero traduzir agora em alguns versículos. Se você trouxe a sua caneta, é hora de usá-la. Se você tem a sua Bíblia, abra nesse texto e faça algumas anotações. Se você não trouxe a sua caneta, não trouxe a sua Bíblia, mas trouxe um celular, abra um aplicativo de notas, faça anotações. Todas as vezes que você anota, você aumenta em 65% a possibilidade de nunca mais esquecer. Vou citar aqui alguns pontos importantes. Primeiro, Mateus capítulo 6, versículo 11. Jesus agora está ensinando os discípulos a orar. Jesus está no meio do Sermão do Monte. O sermão começa no capítulo 5, vai durante o capítulo 6 e termina no capítulo 7. O Sermão do Monte é a maior pregação de Jesus Cristo em todos os sentidos, não é só em tamanho. O Sermão do Monte, ele contém todos os elementos para nós participarmos dos reinos dos céus. De maneiras que se a gente pegar todos os textos até o capítulo 4 de Mateus, e todos os textos a partir do capítulo 8 de Mateus, e arrancarmos da Bíblia, somente com esses 3 capítulos a gente chega no céu. Amém? Todos entenderam? Toda a fundamentação do reino de Deus está descrita em apenas 3 capítulos. Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. No capítulo 6, que é o cerne da mensagem, que é o coração da mensagem, Jesus agora está falando sobre a oração. E ele chega para os discípulos e diz assim: eu vou ensinar vocês a orar. Jesus não diz para os discípulos: eu vou ensinar vocês a curar. Jesus não diz para os discípulos: eu vou ensinar vocês a pregar. Jesus não diz para os discípulos: eu vou ensinar vocês a serem muito ricos. Jesus não diz para os discípulos: eu vou ensinar vocês a serem grandes pessoas diante dos homens. Jesus não fala nada disso. Jesus diz: eu vou ensinar vocês a orar, porque aquele que ora, ele aprende a pregar. Aquele que ora, ele aprende a curar. Aquele que ora, aprende a dar conselhos. Aquele que ora, aprende a ser diferente. Aquele que ora, aprende a fazer a diferença. Aquele que ora, tem os céus abertos diante da sua vida. E ele pode ministrar alimento para as nações. Quando Jesus está ensinando os discípulos a orar, ele diz assim, no versículo 11 de Mateus: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse versículo, ele dá o objetivo do trigo no celeiro. Amém? Porque a oração, ela deixa bem claro: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O alimento que os judeus utilizavam naquela época era o pão de trigo. Era o alimento diário, era o alimento que estava em todas as mesas, era o alimento que todos comiam, era o alimento que todos sabiam. E Jesus queria passar para os discípulos que Deus cuidava dos seus. Amém? Coloque a mão no coração de novo. Preciso dizer para você que está inquieto com alguma circunstância. Preciso dizer para você que está preocupado, que daqui a pouco Deus possa não prover. Deus vai prover. Amém.
Deus sabe do que você precisa. É um compromisso do céu colocar o pão diário na sua mesa. Essa oração expressa o compromisso de Deus para conosco, um compromisso que Ele nunca vai quebrar. E nesse compromisso, Jesus agora explica para os discípulos a preocupação de Deus em prover alimento todos os dias. Então a oração diz assim: o pão nosso de cada dia. Significa que todos os dias que você acordou pela manhã, abriu os olhos, estou vivo, Deus já proveu o seu dia. Eu sei que você pode glorificar mais. Eu sei que você pode fazer melhor. Quando você abre os seus olhos, acorda pela manhã, você está vivo, Deus já proveu o seu dia. É o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. É um compromisso diário de Deus, dizendo: não se preocupa com o dia de amanhã. Não se preocupe tanto, não viva uma vida de ansiedade. Qual é a doença do nosso tempo, se não a doença da ansiedade? O que vai ser comigo amanhã? O que vai ser comigo essa semana? O que vai ser comigo? O que vai ser com a minha família? O que vai ser das contas que eu tenho que pagar? A ansiedade é algo terrível, mas agora Jesus está reafirmando o seu compromisso de que o pão de cada dia Ele nos daria, o alimento diário. Então, quando o texto fala do trigo sendo colocado no celeiro, falando de nós como cristãos, como pequenos cristos, aqueles que representam o Cristo grande, o Cristo verdadeiro, falando de nós como cristãos, como alimento, ele está dizendo: vocês vão ser alimento para as pessoas, todos os dias. Amém? Aleluia! Deus está dizendo não só que o céu vai se abrir e que Deus vai prover para nós, mas que nós seremos alimento para as pessoas todos os dias. Quando a gente entende isso, o nosso desafio muda. O nosso desafio quando a gente acorda de manhã, evangelista Sandro, é olhar as coisas com os olhos do reino. Quem eu vou alimentar hoje? Eu sou trigo. Tem trigo aí? Amém? Eu sou trigo. Quem que eu vou alimentar hoje? Esse dia inteirinho que eu estou ganhando, 24 horas, todinho disponível para mim. Eu não precisei fazer nada. O céu nasceu. Eu não precisei fazer nada. Estou respirando, tenho oxigênio. Eu não precisei fazer nada. Deus proveu abrigo para mim dormir à noite. Deus proveu o pão de cada dia, porque lá eu vou ter o café da manhã. Agora a palavra de Deus fala com você. Você é alimento no celeiro de Deus. Quem você vai alimentar nesse dia? Quando a gente entende isso, a nossa vida muda. Karen, porque a gente acorda pela manhã sabendo que alguém vai se posicionar à nossa frente, com fome de pão, mas não é pão de dinheiro, não é pão de alimento, é fome do céu. Quando a gente entende isso, pode escrever, você vai estar em algum lugar, e alguém vai chegar para você, e você vai ver, entendi quem que eu tenho que alimentar hoje. O que tu tem? Eu estou com um grande problema. E eu estou com uma grande solução. Aleluia! Glória a Deus! Olha, eu estou passando um dia difícil, eu não sei o que fazer. Eu sei quem sabe fazer. Eu sei quem pode mudar o seu dia.
E a partir de Mateus 6,11, a gente se entende como alimento para as pessoas e começa a alimentar multidões nesse pão de cada dia. Outro versículo, agora nem é um versículo, na verdade é um capítulo, então só anote para ler em casa. Levítico capítulo 2, oferta de cereais. Quando o povo vinha até o templo, vinha trazer o dízimo. Quando o povo pecava, vinha até o templo para oferecer um sacrifício pelo pecado. E após entregar o seu dízimo e oferecer o sacrifício pelo seu pecado, a terceira coisa que a pessoa fazia era oferecer uma oferta de manjar. Amém? E aqui a gente está falando de oferta mesmo, isso que vocês fizeram aqui no intervalo. Trouxeram o seu valor, colocaram aqui, aquele que deu valor pelo Pix, que é uma maravilha que Deus nos deu nos nossos dias, né? Essa oferta de manjares, é tu chegar para Deus e dizer: Deus, eu já trouxe o meu dízimo, já devolvi a 10ª parte daquilo que tu me deu. Eu já me arrependi dos meus pecados e ofereci um sacrifício, transferindo para o animal no Antigo Testamento o meu pecado, para que o pecado fosse coberto. No Novo Testamento, os nossos pecados são pagos, perdoados e apagados. Graças a Deus, e não precisa o animal morrer. Mas a terceira parte do culto era a oferta de cereal. E como é que fazia essa oferta num tempo que não existia dinheiro como nos dias de hoje? Não existia Pix como nos dias de hoje. Não tinha facilidade de se transportar moeda como nos dias de hoje. As pessoas transportavam, Sandro, farinha de trigo. Vocês estão comigo? Glória a Deus. E aí chegavam no sacerdote e perguntavam: tem azeite aí? Alguns não entenderam. Porque o que tem de sacerdote sem azeite nos nossos dias, né? Amém? Glória a Deus. Aí o povo chegava e perguntava para o sacerdote: tem azeite aí? Aí o sacerdote dizia: eu tenho. A primeira prensa do azeite, o azeite mais puro. Então tu vem com o azeite que eu vou com a farinha. Vamos juntos? Vamos juntos? Vamos dizer isso, encher o nosso coração. Vem com o azeite que eu vou com a farinha. Vamos juntos, mais forte. Vem com o azeite que eu vou com a farinha. E ali misturava farinha de trigo e azeite de oliva. E fazia um pãozinho. Oferta de flor de farinha. Todas as vezes que você encontrar essa expressão na sua Bíblia, o que é isso? É o trigo que eu vou levando e o azeite que vem vindo. E agora a gente mistura isso e faz um pão. Oh, glória a Deus. E aí mistura o azeite com a farinha, faz aquele pão, que na época era chatinho, né? Fazia aquele pão e levava para ser cozido. E aí cozinhava aquele pão de um lado. Depois tinha que fazer o quê? Virar para cozinhar do outro lado. Todos comigo? Um dia Jesus chega para Efraim e diz assim: vocês, tribo de Efraim, vocês são um pão cozido de um lado só. Tu olha assim de um lado, tostadinho, bonitinho, né? Dá para encher os olhos, dá para encher a barriga, né? Só olhar aquilo ali dá uma aparência boa. Aí vira o outro lado, tá? Dá para alimentar, meus irmãos? A verdade é que hoje a gente ainda tem crente de um lado só. Amém? Foi farinha, se juntou com azeite, fez um pãozinho, tá bonito, coloca para assar. Mas assim, irmã Lourdes, domingo na igreja tá bem assadinho. Mas agora enfrentar de segunda a sexta em casa, ou no trabalho, né? O outro lado que está cruzinho, amém? O patrão não quer saber de estar perto, só traz luta para os colegas de trabalho, assado de um lado só. O que é isso? Na igreja tem aparência, no mundo não serve de alimento.
Amém? Estão comigo? Não assustei vocês? Aí o sacerdote virava, assava o outro lado. Assou o outro lado, o que o sacerdote fazia? Repartia. Amém? Metade do pão o sacerdote comia com a família dele. A outra metade, que era a oferta, a pessoa que trouxe a farinha se alimentava com a sua família. A oferta de cereais era uma maneira de consagrar o alimento, oferecer algo a Deus muito especial, que era a oferta de farinha. Esse ato de repartir o pão em duas metades, assadinho pelos dois lados, e dar a metade para o sacerdote, a família comeu outra metade, é o ato que Jesus fez com os discípulos na Santa Ceia. Amém? Jesus pega o pão, os discípulos, ele está fazendo igual o sacerdote. Ele vai repartir que nem um sacerdote. A gente nem sabia que era uma oferta de cereais. E aí Jesus pega o pão. Esse é o meu, que é... Então Jesus pega algo conhecido das pessoas, algo conhecido dos discípulos e transporta para o reino. Que o pão só alimenta as pessoas quando é... Vamos colocar um re na frente? Vamos dizer todos juntos? Repartido. Repartido. É por isso que esse pãozão, coloca a mão no coração de novo. Eu não vou dizer que tem dentro de você. Esse pãozão que é você. Esse pãozão que é você. Que pode alimentar muitas pessoas. Esse pão precisa ser repartido. É aí que está o milagre, é aí que as coisas acontecem. O seu colega de trabalho chega para você e diz assim: olha, não aguento mais a minha esposa, eu vou enlouquecer com ela. Eu não sei mais o que fazer. Já falei com todo mundo, já me disseram para mim me separar. O que tu me diz? Aí você lembra do pão, né, que tem que ser repartido, né? Aquele que Deus juntou, ninguém separa. Repartir. Trabalhar com as famílias, trabalhar sobre conserto, trabalhar sobre reunião, trabalhar como Deus pode curar um casal que está com problema. Isso é repartir. Ainda falando sobre o pão. Teve uma certa ocasião que Jesus segura o pão. Assim, esse pãozinho que foi assado dos dois lados. E ele chega e reparte o pão. Quando ele reparte, que agora vai entregar a parte do sacerdote, ele coloca num cesto. Vocês estão comigo? Quando ele reparte, e a parte do sacerdote ele coloca num cesto, o pão cresce de novo. Ah, faltou glória a Deus. Tem alguém que não está ligado com a mensagem. Jesus pega o pão e reparte. Aí diz, essa aqui é a parte do sacerdote, coloca no cesto. E aí o pãozinho? E aí ele reparte de novo, coloca no cesto e o pãozinho? O reino de Deus é isso, meu irmão. Quanto mais você repartir, mais vai crescer. Quanto mais você compartilhar, mais vai crescer. Experimenta repartir com alguém para ver Deus fazer crescer algo muito especial na sua vida. Crescer nos seus negócios, crescer no seu emprego, crescer no seu trabalho, crescer na sua carteira de clientes. Comece a repartir para ver os milagres de Deus. Chegou o dia difícil, Jesus morreu.
Jesus morreu, está morto, os discípulos, agora o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? 2 deles vão para o caminho de Emaús e dizem assim, não vou mais na igreja, Jesus morreu, toda a minha esperança estava nele, não quero mais saber de Jesus. Encontra um viajante, e o viajante pergunta o que vocês estão preocupados, e eles falam de Jesus, e aquela conversa termina na mesa. Amém? Estão comigo? A honra naquela época de repartir o pão era para o convidado. E aqueles 2 se sentiram assim tão felizes de estar com aquele viajante que deram honra a ele de um convidado. Disseram assim, tu vai repartir com a gente. Vai preparando teu glória a Deus aí. Hoje é tu que vai repartir com a gente. E aí aquele viajante pega o pão. Estão comigo? Eu não entendi, pastor. O viajante partiu o pão, separou a parte do sacerdote e o pão cresceu de novo. Aí diz a Bíblia que os olhos deles se abriram e viram que era Jesus que estava com eles, e Jesus saiu, sumiu da mesa. Pastor, eu queria tanto um milagre na minha casa. Estou com um problema na família, estou com um problema nos filhos. Começa a repartir o pão na mesa. Experimenta esconder o celular. Amém? Glória a Deus. Porque na hora da mesa agora, nos dias de hoje, né? Manda uma mensagem, está pronta a janta, já vou. E aí fica aquela coisa, um vem, o outro fica, depois o outro vem, o outro já foi, e a família não se reúne mais na mesa. Mas a palavra de Deus essa noite é, reparte o pão na mesa. Mesa é comunhão, mesa é hora de perguntar como é que foi teu dia, como é que foi as tuas lutas, o que tu está passando. Vamos repartir o pão na mesa, vamos dividir aqui os problemas, amém? E à medida que a gente vai repartindo o pão na mesa, Deus vai multiplicando. O que é isso? Deus vai dando a palavra certa, Deus vai confortando a família, Deus vai reunindo de novo no mesmo propósito. Ainda é hora de repartirmos o pão na mesa. Lucas 22, 19. Quando Jesus está para ensinar a Santa Ceia para os discípulos, ele usa a expressão. Todos acharam? Lucas 22, 19. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Acharam isso? Sublinhem, porque ali não está escrito isso parece o meu corpo. Ou tá? Isso representa o meu corpo. Isso é o meu corpo. É por isso que aquele que é palha, Sandro, a primeira coisa que o diabo faz é tirar da Santa Ceia. Todos entenderam a palavra do Senhor? Amém. Você nota que alguém está virando palha quando ele não tem primazia na Santa Ceia. Eu não participo esse mês, eu deixo para o mês que vem. Será que você vai ter mais um mês? O que te dá tanta certeza que você vai ter mais um mês? Porque a Santa Ceia é o dia que a gente toca no corpo do Senhor. E a gente está falando do trigo agora não como algo que está no celeiro, mas como algo que desceu do céu. Esse não é o trigo da igreja, do dia a dia. Esse é o trigo que veio do céu. E quando alguém não entende isso, não dá primazia, não dá importância disso. Alguém falta esse ato, alguém coloca impedimentos, alguém nem se preocupa que é o dia da Santa Ceia, não coloca o celular para despertar, porque hoje a gente tem uma facilidade, né, que é só apertar ali no celular,
vai marcar ali para as 8 horas da manhã, dá tempo de se levantar, tomar um banho, se preparar, porque às 9 tem Santa Ceia, né? E aí até o celular ajuda para você não ficar em casa, mas tem gente que não dá primazia a isso, por quê? Porque vai tocar no... Não vai tocar no pão, vai tocar no... Isto é o meu corpo. Avançando, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Coloque a mão no teu coração agora. Preciso ministrar sobre a sua vida de novo. 1 Coríntios 10, 17. Vamos ler todos juntos? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é uma fonte que não seca. A palavra de Deus nunca tem fim. Deus não deixa uma vírgula para dizer assim, não, peraí, faltou um detalhezinho. Não, algo ficou em aberto ali que não ficou bem claro. Agora o apóstolo está dizendo, quando a igreja se reúne e está participando de um culto, fazendo um culto, a gente é um só pão. Que coisa linda esse versículo. A gente é um só pão. A gente já viu muitos exemplos, que a gente é membro do corpo de Cristo, que nós somos membros desse corpo, e tal, e tal, e tal. Agora o apóstolo diz, não, vocês são um pão. Pastor, ficou um pouco difícil essa parte aí, não consegui entender. Significa que hoje, nesse culto, Deus está nos fazendo um pão. Porque segunda-feira a gente é alimento. Por que os anjos foram no celeiro e trouxeram farinha? E aí prepararam 2 horas de culto que bate para lá e bate para cá, espreme grão e moe e coloca azeite. Tem azeite aí? Amém. E coloca azeite e chacoalha a farinha e leva para o fogo. Tem fogo aí? Amém. Aleluia! Porque ao final do culto a gente precisa ser um. A palavra de Deus é maravilhosa. Porque segunda-feira a gente precisa ser alimento. Eu fico preocupado com as pessoas que não congregam, que não vêm à igreja, que não dedicam o devido tempo para serem um pão. A palavra... Está com a caneta aí, sublinho. Um só pão. Sublinho isso aí. Um só pão. Um só pão. Porque a gente vive tempos hoje muito difíceis, em que cada um quer ser um pão. Amém? Lá no Rio de Janeiro não tem. É só aqui no Sul. Cada um quer ser um pão. Cada um quer fazer um cercadinho. Cada um quer fazer um campinho. Cada um quer fazer um grupinho. Amém? Aleluia. Mas a palavra de Deus está dizendo essa noite que o corpo de Cristo, quando se une, quando se reúne, é para que seja um só pão. Um só pão. A palavra que o mundo dá isso é unidade. Mas eu essa noite quero trazer uma palavra ainda mais forte. Escreva aí. Unicidade. Amém. Unicidade. Qual é a diferença, pastor, entre unidade e unicidade? Será que não é sinônimo? Será que não é tudo igual? Não é. Por quê? Porque na unidade, a unidade ela pode ser quebrada e separada de novo. A unidade, quando estão juntos, são um só. Aconteceu um problema, separa. Isso é unidade. A unicidade
é quando não se encontra mais o ponto de separação. Aleluia. Unicidade. Não tem como separar porque não tem mais o ponto. Eu vou separar como? Se não tem a parte para separar. Unicidade fala de uma mistura tão grande na farinha. Vamos comigo aqui? Farinha, azeite, fogo. Vamos de novo? Farinha, azeite, fogo. Nós chegamos com a farinha, o Espírito Santo chega com azeite e com fogo. O resultado disso, ao final do culto, é que a gente é um pão. E aí eu faço uma pergunta. A pergunta é difícil. O pão está pronto. Está ali bonitinho, assado pelos dois lados. Dá para tirar o azeite do pão? Glória a Deus. Não, eu vou pegar esse cantinho aqui, quem sabe tem menos azeite. Eu vou pegar o outro lado para ver se tem azeite. Eu vou pegar bem no meio para ver se tem azeite. E o fogo? Dá para tirar o fogo? Assou o pão, meus irmãos. Não dá para tirar o fogo e nem o azeite. É isso que Deus espera de nós como igreja. Não só a unidade, mas a unicidade. Um comprometimento tal entre aquilo que é nosso, que é a farinha, e aquilo que é do Espírito Santo, que é o azeite e o fogo, que nunca mais pode ser separado. Na parábola do trigo, Mateus capítulo 13, eu não vou ler, marque para ler em casa. A Bíblia fala que o reino é como uma boa semente, e que os filhos do reino são o trigo. A Bíblia fala que tem alguém que vai semear o joio, e vai tentar misturar no meio do trigo, e vai tentar fazer uma confusão. Porque agora que a gente entendeu que a gente é um pão. Amém? Satanás quer infiltrar. Quer fazer coisas para atrapalhar a unidade da igreja. E na parábola do joio e do trigo, a Bíblia descreve os filhos do reino como sendo o trigo. Para que a gente entenda que enquanto a gente está aqui falando de coisas boas, num tempo precioso, especial para Deus, que é o tempo da nossa adoração, que a gente escolheu entregar para Deus o nosso melhor, o mundo aí fora está reunido contra a igreja, contra a obra de Deus, contra o reino de Deus, planejando maneiras de infiltrar dentro da igreja o joio, porque quando mistura joio com trigo, só dá confusão. Não sai pão, sai confusão. Quando a gente entende isso, a nossa vigilância se redobra. Já indo para o final da mensagem, temos só 10 minutos. Jeremias capítulo 23, versículo 28. Jeremias capítulo 23, versículo 28. Agora eu vou passar para vocês 4 pontos finais da conclusão da mensagem. O texto diz assim, Jeremias 23, 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra, com verdade. E aí tem uma pergunta. O que tem a palha com o trigo? Amém? Diz o Senhor. Ainda tem um tracinho e ainda diz o Senhor.
O que esse texto está falando é que muitas pessoas estão sonhando com o reino de Deus, mas poucas pessoas estão realizando o reino de Deus. Amém? O texto aqui descreve o sonho como uma palha, mas a verdade da palavra, ou seja, a palavra dita dentro da verdade, como o trigo. O que esse texto está falando é que Deus está visitando a igreja, procurando por pessoas que falem a verdade, no meio de pessoas que ainda estão sonhando. Estão vivendo num mundo misterioso, um mundo imaginário, um mundo de palha, enquanto que a verdade é o trigo. E aí o profeta faz uma pergunta aqui: o que tem a palha com o trigo? Que comunhão que tem a palha com o trigo? A verdade é que a palha só está junto com o trigo até que não chega no lagar. Amém? A gente aprendeu no início da mensagem. Chegou no lagar, joga a pá para cima, a palha vai sair. No Salmo 35:5, Salmo 35:5, tem uma expressão muito bonita dita por Davi. E ele descreve assim: sejam como palha ao vento, impelidos pelo anjo do Senhor. O salmista estava passando por um período de perseguição muito grande. Ele estava com os inimigos à porta, evangelista Nelson. O salmista estava passando pelo dia difícil, e todos nós já passamos por dias difíceis, e ainda vamos passar por mais algum dia difícil pela frente. E quando o salmista está orando sobre o dia difícil, ele olha para os seus inimigos e diz assim para o anjo, pegue essa palavra: anjo, experimenta jogar os meus inimigos no vento que eles estão armando contra mim. Vocês entenderam? Amém? Você que já foi caluniado, já inventaram mentiras contra você, já tentaram te destruir, atrapalhar os seus negócios, atrapalhar o seu casamento, atrapalhar a sua família. O salmista está dizendo: você pode fazer uma oração no qual esse vento que estão trazendo contra ti, o anjo pega eles e... Amém? Por quê? Porque eles são palha. Se jogar eles no vento, não tem conteúdo, não tem substância. Eu quero dizer uma palavra para você, coloque a mão no seu coração agora. Isso que levantaram contra você vai cair por terra, porque eles não têm conteúdo, não tem substância, não aguento esse vento. Receba isso no seu coração. Ainda na direção do encerramento, Lucas 22, 31. Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Nós estamos aqui vendo Pedro, o apóstolo, a pedra, já um dia antes de Jesus Cristo ser crucificado. Às vésperas de Pedro trair Jesus, por 3 vezes trair Jesus. E Jesus traz uma palavra para Pedro, de alerta para Pedro. E diz assim: Pedro, o diabo pediu para te peneirar, para te cirandar. Vejam que nessa luta não é uma pá numa eira. Amém? Vocês estão comigo desde o início da mensagem? Amém. Agora depois que tirou toda a palha, separou o trigo que vai para o celeiro.
Alguém vai lá e ainda coloca uma e dá uma. Amém? Todos entendendo isso? Já passou a parte da pá no vento. O vento já passou, já removeu a palha, ficou só o grão. Parece que está pronto o suficiente, puro o suficiente. Mas ainda falta uma peneiradinha. E nessa peneiradinha, onde o trigo é peneirado, sempre vai ter uma palhazinha, alguma coisinha que vai cair. Alguma coisinha que não pertence ao grão. Eu quero dizer para você que é um cristão maduro, que tem 10 anos de fé, 15 anos de fé, 20 anos de fé. Não se assuste que ao final do seu ministério, ao final da sua corrida, ao final da sua vida, alguém ainda te pegue com uma peneira e ainda te dê uma chacoalhadinha. Amém? Glória a Deus, todos entendendo? Porque a impressão que a gente tem, né, que amém, já passei, quando eu me converti, era pá, era palha, era vento, e até que um dia ficou só o trigo, graças a Deus, já estou no celeiro. Não, meu irmão, ainda tem uma peneiradinha ali. Vamos ficar de pé? Ainda tem mais um detalhezinho ali, né? Tem mais uma ajeitadinha que precisa ser feita. E aí, nesse texto, Jesus roga por Pedro para que ele não se assuste com essa peneirada final, que de fato acontece. Ele se torna o maior pregador 50 dias depois, quando ele traz a sua primeira pregação sobre o arrependimento e 3.000 almas se convertem. Para finalizar a mensagem, Amós 9:9. Se você ainda tem a caneta, anote isso. Esse é o final da mensagem, a conclusão da mensagem. Amós 9:9. Diz assim. Amós 9:9. Eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel. Está falando dessa peneira que eu li agora, tá? Sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo com a pá. É isso que está escrito? Na peneira ou no crivo, que é a mesma coisa. Amém? Todos entendendo que ainda tem no finalzinho uma peneiradinha? Agora a palavra de Deus para você. Coloque a mão no teu coração. Nós vamos ler junto. Vou aproveitar que está ali na tela. Vamos dizer todos juntos? Sem que caia na terra. E agora você pode dar glória a Deus. Agora você pode exaltar o nome do Senhor. Agora você pode dizer coisas lindas para o Espírito Santo. Se você é batizado, você pode falar em línguas. Você pode glorificá-lo, você pode adorá-lo, porque a palavra de Deus tem uma promessa: mesmo que passe a peneira, não vai cair por terra um só grão. Eu quero dizer para vocês que a luta vai passar e você vai continuar de pé. Quero dizer para vocês, o vento vai passar e você ainda estará de pé. Eu quero dizer para vocês, a calúnia, aquilo que levantaram contra você, vai passar e você ainda continuará de pé. Vou mais longe, aquela armadilha que prepararam contra você, vai passar e você ainda estará de pé, porque a promessa de Deus em Amós, capítulo 9, versículo 9, é que não cai por terra um só grão. Debaixo dessa palavra, nós queremos agora orar por você. A banda vai se preparar. Pastor Valdir. Aleluia. Glória a Deus. Os nossos pastores estarão aqui na frente, os nossos obreiros estarão aqui se posicionando para orar por você, ungir você. Eu quero te convidar a nós fazermos aqui 3 corredores
aqui 3 filas à direita, ao centro, à esquerda, 3 filas nos 3 corredores, para que todos tenham acesso à oração, à unção, que muda a sua vida, muda a sua história, conforme o livro de Tiago, capítulo 5, versículos 13, 14, 15 e 16, a oração da fé salvará o doente, e se tiver cometido pecados, serão perdoados. O texto fala sobre a unção com óleo, e termina dizendo: confessai as vossas falhas uns aos outros para que sareis. É isso que nós estaremos fazendo aqui agora, ao final da reunião. Te convido a sair do seu lugar, vem aqui na frente num dos 3 corredores, enquanto oramos, e logo em seguida a banda estará cantando, e nós estaremos fazendo um cântico final de adoração a Deus. Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, a Tua palavra foi pregada nessa noite, sobre palha e sobre trigo, coisas que começam tão juntas, coisas que pertencem uma das outras. O trigo, ele nasce de dentro da palha, ele precisa da palha para nascer, mas ao final, no final, é separado o trigo da palha. Nós aprendemos que a palha vai para o fogo, não tem serventia para o reino, mas aprendemos que o trigo é especial para o reino e vai para o celeiro. Aprendemos também que do trigo se faz o pão, juntamente com o óleo, juntamente com o fogo no qual esse pão é assado. Aprendemos que esse pão é alimento para as nações. Aprendemos que esse pão é o reino de Deus. Aprendemos que a Santa Ceia, quando partimos o pão, é para lembrarmos da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e de maneira que como nós temos que alimentar as pessoas. Agora, Senhor, dito isso, olha para a Tua igreja que está reunida aqui. Olha para os Teus filhos que vieram receber oração e unção. Eu não sei, Senhor, o que eles precisam, mas eu sei que Tu sabes. Eu não sei que porta tem que se abrir, mas eu sei que Tu és poderoso para abrir todas as portas. Desça agora, Senhor, uma unção de fé, uma unção de cura, uma unção de vida, uma unção de libertação. Repreenda, Senhor, tudo que é mal e contrário. Nós levamos agora até a Tua presença o pai do nosso evangelista Osiel. Cuida dele, Senhor, em sua enfermidade. Traz saúde a ele. Levamos também todos os filhos da igreja que estão doentes. Cure a todos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Só um coração, um só coração, um só olhar, um só sentir, uma mesma canção. Em cada rosto um sorrir, bem mais que irmão, a paz capaz de vos unir. Seja curado agora. Receba o seu milagre agora. No nome de Jesus, seja curado agora. Que vos nasceu Jesus. Só um coração, um só coração, um só olhar, um só sentir, uma mesma canção. Em cada rosto um sorrir, bem mais que receba de Deus, receba a unção, receba a cura, receba a graça de vos unir. É o amor
vos aceu. Aleluia! Jesus. Bem mais que irmão. Obrigado aos irmãos. A paz capaz Obrigado aos músicos. de Obrigado a todos que saíram das suas casas nesse frio típico do sul para estar na casa do Senhor. que vos Estenda suas mãos nasceu. comigo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que são. Amém. Estamos despedidos. Não saia com tanta pressa. Cumprimente alguém.